Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isomeria plana, tá? O que é a isomeria, pessoal? A isomeria é uma propriedade associada a compostos diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o etanol e o metoximetano. Eles têm a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de oxigênios, né? Então, a fórmula molecular dos dois compostos é C2H6O, tá? Mas eles são compostos diferentes, apesar de terem a mesma fórmula molecular, tá certo? Então, isso é isomeria. Se eu conseguir distinguir esses compostos pela estrutura plana, tá? Eu vou ter isomeria plana, tá? Então, se eu tiver a fórmula estrutural plana e eu conseguir distinguir esses isômeros, eu tenho isomeria plana, tá? O primeiro tipo que nós temos aqui é a isomeria de cadeia. Como o próprio nome já sugere, a isomeria de cadeia, eu tenho compostos que possuem a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, mas eles possuem cadeias diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o butano e o 2-metilpropano. Ambos os compostos são hidrocarbonetos, tá? Pertencem à mesma função orgânica, mas eles possuem tipos de cadeias diferentes, tá? Aqui no butano, por exemplo, nós temos uma cadeia linear, enquanto no 2-metilpropano nós temos uma cadeia ramificada, tá? Então eu tenho tipos de cadeia diferentes, ok? Aqui no caso de baixo nós temos o propeno e o ciclopropano. Ambos são hidrocarbonetos, mas o propeno ele tem uma cadeia aberta e uma cadeia insaturada por conta da dupla ligação, enquanto que no ciclopropano eu tenho uma cadeia fechada e uma cadeia saturada, apenas ligações simples entre átomos de carbono, tá? Então eles se diferem no tipo de cadeia. Na isomeria de função, como o próprio nome sugere, tá? Ou isomeria funcional também, eu tenho que os isômeros se diferem quanto à função, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um álcool e um éter, tá? Isso é muito comum acontecer entre álcools e éteres, tá? Então, por exemplo, etanol e metoximetano. Esse OH aqui é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, isso caracteriza um álcool. Enquanto que eu tenho aqui um oxigênio, de um lado carbono, do outro lado carbono. Então, isso caracteriza um éter. Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções orgânicas diferentes, ok? Então, isomeria de função ou isomeria funcional. Outro caso muito comum é de aldeídos e cetonas, tá? Aqui no primeiro caso eu tenho a propanona, que é uma cetona, e eu tenho o propanal, que é um aldeído. Perceba aqui que na cetona eu tenho uma carbonila, e esse carbono, aqui da carbonila, é um carbono secundário. Enquanto que no caso do aldeído, esse carbono aqui é um carbono da ponta, um carbono primário, tá? Essa é a diferença entre aldeído e cetona. São funções orgânicas distintas, ok, pessoal? Tautomeria. A tautomeria, pessoal, é um caso especial da isomeria de função, tá? Eu tenho um equilíbrio dinâmico, tá certo? Entre as duas funções, entre dois compostos de funções diferentes, tá? Os casos mais comuns são entre enol e aldeído e enol e cetona. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cetona. Esse hidrogênio aqui, ele é capturado por esse oxigênio, formando um OH, enquanto que aqui eu tenho a formação de uma dupla ligação entre esses dois átomos de carbono, tá? Então, isso aqui caracteriza um enol, um OH ligado a um carbono insaturado, tá certo? Então, aqui eu tenho um equilíbrio cetoenólico, entre uma cetona e um enol. Se eu deixar, por exemplo, um enol em um determinado recipiente, depois de um determinado tempo, eu vou observar a formação de uma cetona ou de um aldeído, dependendo do caso, porque o aldeído e a cetona geralmente são mais estáveis do que os enóis correspondentes, tá bom? Então, por isso que acaba acontecendo essa conversão. Aqui eu tenho um outro exemplo, no caso de um aldeído e um enol. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ser capturado pelo oxigênio, formando o OH. E aqui eu também tenho a formação de uma dupla ligação entre os dois átomos de carbono. Então, nesse caso, eu tenho a formação aqui de um enol, OH, ligado a um carbono insaturado. No caso da isomeria de posição, pessoal, a gente tem a variação da posição de alguma coisa. Qual é essa alguma coisa? A gente está falando de grupo funcional,
A gente pode estar falando de uma insaturação, uma dupla ou uma tripla ligação, ou a gente pode estar falando também de uma ramificação. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois álcoois, tá? Então, eles pertencem à mesma função orgânica. Aqui eu tenho dois álcoois. O OH aqui nesse composto está no carbono 1 e nesse outro composto está no carbono 2, tá? Então, a posição do grupo funcional é que mudou, ok? No exemplo de baixo, eu tenho a insaturação, a dupla ligação, ela mudou. Nesse primeiro composto aqui está no carbono 1, enquanto que nesse outro composto está no carbono 2, tá certo? Então, eu estou observando a mudança na posição da insaturação. Pessoal, cuidado, tá? Existem representações diferentes para o mesmo composto. Eu coloquei, por exemplo, aqui, CH3, CH2, CH2, OH. Eu tenho um álcool, né? Um OH ligado a um carbono saturado, caracteriza um álcool. Esse grupo OH está no primeiro carbono, tá? A gente começa a enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, aqui é o carbono 1. E aqui embaixo, eu tenho o mesmo composto, tá certo? O OH aqui, ele está ligado ao carbono 1. Então, aqui eu tenho o 1-propanol, ou propan-1-ol, tá certo? Ele é o mesmo composto, apenas estou representando de maneira diferente, mas é o mesmo composto. Isso aqui não é isomeria, tá certo? São representações diferentes para o mesmo composto, ok? A gente precisa ter muito cuidado, porque isso aqui não é isomeria. Pessoal, na isomeria de compensação, a gente tem um caso especial da isomeria de posição, tá? Então, eu tenho a variação da posição, mas aqui, especificamente, a gente está falando da posição de um heteroátomo. Geralmente é um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, tá? Esses são os heteroátomos mais comuns. Aqui nós temos um exemplo de isomeria de compensação, tá? A posição do oxigênio está mudando nesses três compostos, tá? Aqui eu tenho posição 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4, tá? Então, a posição do oxigênio que mudou. O oxigênio é um heteroátomo, tá certo? Então, aqui eu tenho isomeria de compensação ou metameria. É um caso especial da isomeria de posição. Aqui eu tenho um outro exemplo. O etoxietano e o 1-metoxipropano. A diferença entre esses dois compostos é a posição do oxigênio aqui, que é um heteroátomo. Agora nós vamos resolver alguns exercícios para a gente poder relembrar aquilo que a gente aprendeu, tá? Aqui nós temos o seguinte, o isômero plano de etanol tem fórmula, tá? E aqui são dadas algumas opções. Percebam que eu tenho a fórmula do etanol aqui, H3C, CH2, OH. Aqui eu tenho, pessoal, 2 átomos de carbono, 3 mais 2 mais 1, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá certo? Notem que na letra A eu tenho 2 átomos de carbono, mas eu tenho 2 mais 1, 3 mais 1, 4 hidrogênios, tá? Então, 4 hidrogênios aqui na letra A, mas eu tenho 6 hidrogênios no etanol. Ou seja, a letra A não pode ser um isômero do etanol. Porque para ser isômero, pessoal, eu preciso ter a mesma fórmula molecular. A mesma quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios e de qualquer outro elemento que estiver presente na molécula. Ok? Na letra B, pessoal, aqui só tem um carbono. Então, isso não caracteriza, um isômero, tá? Porque eu precisaria ter a mesma fórmula molecular e não tem. Ok? Então, a letra B está descartada. Letra C, aqui eu tenho 2 átomos de carbono, 3 mais 3 átomos de hidrogênios e eu tenho aqui um átomo de oxigênio. Então, perceba que a fórmula molecular desse composto C e do etanol é a mesma, tá? C2H6O, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, de fato, a letra C corresponde a um isômero plano do etanol, tá? Aqui eu tenho um álcool, que é o etanol, e aqui embaixo, na letra C, eu tenho um éter, tá? Isso caracteriza um isômero plano dele, ok? Na letra D, pessoal, eu não tenho um isômero plano. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e no etanol só existe um, ok? E na letra E, nós temos 3 mais 1, 4 átomos de hidrogênio, enquanto que no etanol nós temos 6 átomos de hidrogênio. Então, também não é um isômero do etanol.
Nessa outra questão, nós temos o seguinte. O equilíbrio acima pode ser considerado como? Eu tenho algumas opções. Pessoal, aqui eu tenho uma cetona, né? Eu tenho uma carbonila, carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, tá? Essa carbonila aqui tem um carbono que é secundário. Esse carbono aqui da carbonila está ligado a esse carbono aqui e a esse outro, tá? Então aqui eu tenho uma cetona. E esse outro composto aqui, eu tenho um OH, uma hidroxila, ligado diretamente a um carbono que faz dupla ligação, né? Um carbono insaturado. Então aqui eu tenho um enol, tá certo? Então aqui eu tenho uma cetona em equilíbrio com um enol. Então isso caracteriza, né, tautomeria. Então a gente tem aqui um equilíbrio dinâmico entre, né, uma cetona e um enol, e isso caracteriza, né, o que a gente chama de tautomeria. Tudo bem? No último exemplo aqui nós temos o seguinte, ó, assinale o item em que se encontram, respectivamente, os tipos de isomeria para os pares de fórmulas estruturais condensadas, tá? Nesse primeiro caso aqui, pessoal, eu tenho uma cetona e um aldeído, tá? Então eu tenho funções diferentes e, portanto, eu tenho isomeria de função. Na letra A diz que é de posição, então a gente já corta. Na letra B também diz que é de posição, então a gente já corta. E na letra E diz que é de cadeia, então também a gente já retira essa alternativa, ok? No segundo composto, pessoal, aqui eu tenho um aldeído, né? Ó, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Nesse mesmo carbono eu tenho um hidrogênio, né? Então isso aqui caracteriza um aldeído. Esse carbono aqui da carbonila é um carbono primário, tá? Então é um aldeído. E aqui nesse outro composto eu tenho um OH ligado diretamente a um carbono insaturado, tá certo? Então aqui eu tenho um enol. Então se eu tenho um aldeído e um enol, isso caracteriza tautomeria. Então a única alternativa aqui que nós temos é a letra C. A letra D a gente descarta. Então a letra C é a alternativa correta. Vamos analisar as outras, ó. Aqui eu tenho, nesse caso aqui, ó, a única diferença entre eles dois é a posição, né, da insaturação da dupla ligação. No primeiro composto eu tenho que a dupla ligação está no carbono 1 e aqui no segundo composto a dupla ligação está no carbono 2. Então, né, o tipo de isomeria aqui é a isomeria de posição, como afirma a letra C, tá certo? E por último aqui, pessoal, eu tenho uma cadeia, ó, aberta e insaturada, e eu tenho no outro composto uma cadeia fechada e saturada. Portanto, o que difere entre esses dois é o tipo de cadeia. Logo, a isomeria é uma isomeria de cadeia, como afirma também a letra C, ok? Então, sem sombra de dúvidas, letra C.